boa tarde para você que ligou a TV agora, justamente porque sabia que ia começar o melhor programa da tarde da TV brasileira, hein, Cris? Verdade, Aninha, boa tarde para você, a você de casa, com todo respeito, que a gente pega um cantinho aí, né? A gente é íntimo. Olha, eu tô olhando agora aqui para uma câmera, né, que tá passando esse sinal para todo o equipamento, mas eu imagino você fazendo um chazinho da tarde, ouvindo esse, ó. Eu adoro que você imita igualzinho. Então, fica na cabeça, fica lá e tal. Eu imagino você na cozinha, outras pessoas em outros fusos horários, né? Outros países que recebem à noite, né? Angola, Portugal, tem de enfim, tudo. Como fala um amigo meu, né? É um povaredo do coração, para a gente falar sobre mais um tema especial no qual os apresentadores não são aqueles apresentadores que falam, nós vamos agora falar de tal tema, não. A gente está aqui para aprender também. E se misturar na história. E mostrar que também aqui, às vezes as coisas não são fáceis, e aí rola essa empatia que rola em uma grande família. É isso aí, hoje mais do que nunca, porque acho que todo mundo tem uma experiência com o tema de hoje. Quando Deus diz não. Quem nunca recebeu um não de Deus? Pela cara do Cris, acho que essa semana rolou. Eu tô passando por isso. Mas assim, ó, por mais que todas as vezes ele mostra a sua maestria, que ele tá à frente, né? Gente, estar no olho do furacão, quando ele fala não, e como a nossa comunicação, essa ruptura, né, do ser humano não foi feita para... a gente tinha um contato diário com Deus, né? E o pecado fez isso, mas graças a Jesus a gente tem acesso a Deus. Mas nesse mundo de pecado... não é fácil porque a nossa matemática não fecha. Eu tenho uma frase que é da minha vida que ela não faz sentido nisso, porque a minha frase é: o que não faz sentido na minha cabeça não faz sentido em lugar nenhum. E tem coisas com Deus que não fazem sentido. Não. Mas eu ressignifiquei isso aí. Ana. Olha, eu vou te falar, tem uma frase do Cris que eu gosto muito, que de vez em quando ele fala: a melhor versão sua é aquela que morre. E para aceitar o não de Deus, muitas vezes a gente pode precisar morrer um pedacinho, né? Não é fácil morrer. Eita. Não, e outra. O que a gente está falando parece um Deus cruel, mas não é. Imagine o seu filho pedindo, mãe, me dá uma faca de presente com 2 anos. Não, né? É justamente a gente diante da grandiosidade de Deus. E a gente tem uma história de alguém que é conhecido da gravadora, conhecido do público aqui da TV. A gente tem um pastor que também é do nosso coração. Sim. E esse tema vai ser, né, olha... aos pouquinhos vai ser o nosso chazinho da tarde. Tem a minha. Hoje a gente vai apertar um ao outro aqui para ver se alguém solta as historinhas assim, ó. Que tudo isso, todo esse testemunho que a gente chama, né? Essa palavrinha assim, bem da igreja, esse testemunho, na verdade é a nossa vida refletindo a nossa experiência com Deus. E às vezes Ele nos atende da forma como a gente quer, outras vezes não é como a gente quer. Mas será que a gente entende que é sempre para o melhor? Não sei. Verdade. Durante o período eu digo que a gente tem uma faixa chamada testemunho. Parece um testemunho. Porque a gente não tem a visão dessa presciência de Deus com amor com você, né? Deus sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Aí depois a gente fala, meu Deus, ainda bem que eu não fui para o outro lado. Mas mesmo assim, se você quiser ir para outro lado, mesmo Deus dizendo não, você tem liberdade para isso. Deus não é um Deus cruel que te coloca numa caixinha. Ele te mostra o caminho. Só que aí tem aquela questão de ser, às vezes, o caminho estreitinho, né? Que aí o estreitinho vai apertar a orelhinha, né? Vai apertar algumas coisinhas. Claro, e a gente pode escolher o que fazer, mas a gente não pode escolher as consequências do que a gente fez, né? Então, às vezes, aceitar o não de Deus dói menos do que fazer do nosso jeito e se estribuchar lá na frente, como diz no Nordeste. Bom, o assunto está só começando, eu e o Cris aqui já rendeu que só. Imagina quando a gente colocar o especialista, que é maravilhoso, né? A gente vai conhecer ele daqui a pouquinho no próximo bloco, não sai daí não. Estamos de volta e você já teve assim, né, uma ideia do nosso tema de hoje. Quando Deus diz não. Ai, Cris, eu estava precisando desse tema. Ou eu quero contar um pouquinho, né, sobre a minha pessoa. Vendo esse programa, também vou me sentir abraçado, tá tudo bem. A gente prometeu 2 convidados especiais. Recebo aqui então, primeiro, esse Galdério, gaúcho também, né, tricolor lá do sul. E é meu pastor também na igreja na qual... eu frequento, pastor Marco Lamarques. Né? Inclusive, né, Cris? Inclusive, ovelhinha, um pouquinho às vezes, né? Não sei se rebelde. Mas muito bom, Cris. Ele que é o nosso especialista também de família, trabalha há muito tempo nessa área. E também é o nosso pastor que nos socorre sempre aqui quando a gente tem temas mais complicados. Obrigado pela participação aqui, pastor. Você viu que ele me chama só quando tem tema complicado, viu, Ana? Pastor, é que a gente não tem medo de botar batata quente na sua mão. É amigão, Ana. Ele disse assim, pastor, não tem ninguém que queira fazer. Dá para você vir aqui? Tô brincando. É super legal estar com vocês, Cris, com a Ana. E Kevin também com a gente aqui. Entre Família tem sido uma bênção na minha vida. Eu sei também, para quem nos assiste, não tem sido diferente também, né? Porque faz as nossas tardes se tornarem mais, assim, completas.
Que bom, pastor. A gente gosta de te receber, que bom saber que o senhor gosta de vir aqui tanto Gosto. quanto a gente, né? Ok, E Ana. o senhor já deu uma adiantada aí, quem está com a gente também é o Kelvin. Você já está acostumado a ver o Kelvin na telinha aqui da Novo Tempo. É produtor, apresentador e trabalha por aqui há um pouquinho mais de 2 anos, né, Kelvin? Mais de 2 anos. Obrigado, viu, por ter convidado. Eu sempre assisto ali o programa Vizinho, que é o Entre Família, eu falo, olha só. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui. Muito feliz. Olha, o Kelvin tem uma razão de ter sido convidado para esse programa hoje, né, Cris? E aí a gente vai querer saber ali um pouquinho da história do Kelvin, porque afinal a gente está falando sobre não, né? Não. Receber não. Eu estava no camarim ali, a gente chegou quase na mesma hora para trocar umas figurinhas e o Kelvin meio que deu uma pincelada na história dele. Quando a gente passa nos corredores, ou até mesmo quando você vê ele cantando nos clipes, no YouTube, ou no som na tela, né? Não sabe de como ele chegou aqui. Por isso que a gente tem histórias, né? E é legal a gente ter um tempinho, porque quando a gente pega um tempo para ouvir o outro, a gente dá um pedacinho da nossa vida. E nessa passagem tão pequena, os testemunhos nos fortalecem. Parece que a gente cai pelas mesmas coisas e a gente melhora pelo mesmo caminho que é Cristo. Agora, Kelvin, diga-me, você está aqui na Novo Tempo, porque ela falou assim, ó, até antes de a gente começar, que você passou na fila dos dons umas quantas vezes. Várias vezes. Ninguém. Então, Faltou pros outros. parece que você é um filho mimado de Deus, que você, pai, eu quero cantar. Que isso, Canta. longe disso. Pai, eu quero ser produtor da Novo Tempo. Pai, eu quero trabalhar na TV. Mas Parece que tem tudo. quando que esse Deus te disse não? Quem vê a gente assim na TV acha até que foi fácil, né? Mas você até falou sobre, quer ser cantor? Cara, só essa etapa aí já dava pra gente fazer um programa inteiro, né? Que foi uma abnegação assim, muito grande por parte dos meus pais. Por exemplo, para gravar meu primeiro CD, meu pai tentou a ajuda de muita gente, empresários da nossa igreja na época, donos de postos de gasolina, hotéis na cidade, adventistas, e nenhum deles quiseram ajudar, por exemplo. Meu pai, um dia orando, deitado na cama, junto com a minha mãe, pensando no que eles poderiam fazer para realizar esse sonho da família, de ser um cantor, um ministro da música, ele falou, vamos vender essa casa. A única coisa que meu pai tinha na vida, ele tinha demorado ali 5 anos de casamento para construir a casinha, e quando ela estava quase finalizando, ele falou, vou vender a casa. Daí ele vendeu a casa, daí foi onde tudo começou. Eu digo assim porque, desde que eu nasci, meus pais me dedicaram para Deus. E uma das primeiras vezes que eles sentiram de forma muito forte um chamado de Deus para que o meu ministério começasse, a gente não sabia que o ministério seria da música, mas esse primeiro chamado forte no coração deles e no meu foi para o Ministério da Música, para esse CD. Enfim, resumindo a história, ele vendeu a casa, daí começamos o Ministério da Música, que me trouxe a oportunidade de conhecer a vontade de fazer comunicação, que é por isso hoje que eu sou formado em comunicação, né, jornalismo, e vim parar aqui no Novo Tempo, por causa disso, por causa que o Ministério da Música me apresentou caminhos que me levaram para a comunicação. Imagino que a gente, ao contar a história, todo mundo tenta fazer um recorte, né? Porque é impossível contar a história toda e com certeza não foi um não só que o Kelvin recebeu ao longo desses anos. Mas você tem um trecho dessa história, um não importante que aconteceu e que depois você entendeu por que ele tinha acontecido, por que Deus tinha te negado alguma coisa e tem a ver com vir trabalhar aqui. Tem a ver. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Bom, 2020 foi um ano complicado para todo mundo, né? Ainda mais para quem estava fazendo TCC de uma faculdade, né? Eu estava me formando em jornalismo no ano de 2020, lá no NASP, campus Engenheiro Coelho, e em 2021 me formaria em teologia. Mas o meu pai sempre foi um trabalhador braçal, nunca foi CLT, sempre autônomo, e então, sendo assim, ele depende de ter ali, ele é pedreiro, né? Então, sempre dependeu de ter obras disponíveis. Só que na pandemia, muitas coisas, o mercado se fechou para muitas coisas, inclusive para construtores. Então, o ano de 2020 foi muito complicado para a minha família financeiramente. E eu ali me formando em 2020 em jornalismo, tudo que eu queria era ajudar minha família. Ajudar minha família e realizar um sonho que na época era de casar. Hoje eu sou casado, mas em 2020 eu estava ali namorando minha atual esposa, minha esposa única e para sempre a mesma, né? Atual esposa. E aí eu queria realizar esses 2 sonhos, ajudar meu pai e casar. Só que estava tudo muito confuso, tudo muito ruim, porque a pandemia acabou com a minha vida financeira, a vida financeira da minha família. E aí, quando eu me formo em dezembro de 2020, a Novo Tempo abre algumas vagas para pessoas recém-formadas. E daí, lá no NASP, vários alunos que estavam se formando mandaram seus currículos para poder, quem sabe, concorrer a vagas aqui. E eu lembro que eu fiquei super empolgado, esperançoso, feliz com a oportunidade. Falei, Senhor, é agora, porque o Senhor entende que meu pai está passando por dificuldade financeira por conta da pandemia e eu estou precisando ajudá-lo. Ele me ajudou a vida inteira, vendeu uma casa por mim, vendeu várias coisas por conta do meu ministério. É a hora de eu ajudar meu pai.
E quem sabe é a hora também de engrenar e juntar um dinheirinho para casar. Agora é a hora, Senhor. O Senhor sabe que agora é a hora. E aí fiz a entrevista, super empolgado, super positivo assim, confiando que ia dar certo. E aí recebi uma ligação uma semana depois de que não era o momento. Como assim? Como assim, né? Eu estava super confiante que tinha um perfil, que ia dar certo, que Deus sabia que eu precisava. E eu lembro até que, como disse no início da conversa, né? Eu iria me formar em teologia no ano seguinte, em 2021. Eu estava tão, assim, como posso dizer, desesperado por ajudar meu pai financeiramente, que eu estava até disposto a deixar de fazer o último ano de teologia, ir trabalhar, caso o Novo Tempo me chamasse naquele momento, e depois, em outro momento, terminava a teologia. Mas, como disse, não foi daquela vez. A Novo Tempo disse que aquele não era o momento, uma outra pessoa iria preencher a vaga, e eu fiquei assim, como vocês disseram na introdução do programa. É difícil receber um não. Fiquei assim... Cris, eu queria fazer uma pausa na história do Kelvin, porque eu sei que ela não terminou e que ele teve o privilégio, que muita gente não tem, de ter uma explicação para esse não, né? Muita gente não tem esse privilégio. Mas eu queria já chamar o pastor aqui para a conversa, fazer uma pergunta para o senhor, que a gente só faz pergunta capciosa, né? Sim. Por que que às vezes a gente pede as coisas para Deus e tá tudo certo, não tem nada contra a vontade dele, não tem nada contra a palavra dele que já foi revelada pra gente, não infringe princípios, nada. E ainda assim, a resposta é não. Muito bom. Olha, demais esse tema que vocês escolheram, a história do Kelvin também está aqui para contar, porque é importante que a gente veja isso na prática, né? Ele está aqui para testemunhar como é que foi a experiência dele. Eu respondo a tua colocação, Ana, com uma pergunta para vocês. Imagina um mega bilionário dá para você um cheque em branco. Hoje quase ninguém usa cheque, né? Praticamente alguns nem sabem o que é aquela folha que você escrevia um valor, assinava e o banco pagava por aquele valor. E o empresário te dá um cheque em branco. Como é que você se sentiria? Você pode preencher quantos zeros couber dentro do espaço papel. ali do número e das linhas lá. Tentador, Lembra que a gente fazia na escola, tinha uma matéria de português que a gente tinha que preencher cheque para saber como preencher cheque. Fez isso, Ana? Não, pastor. Na Ana, acho que não era nascida na época. Eu sou um baby. Mas assim, tá, imagina esse mega bilionário te dá um cartão sem limite, que você não precisa pagar por ele, dizer assim, um cartão de crédito, assim, pode sair e gastar o que você quiser, comprar uma casa, comprar um carro, comprar... Coloca o valor que você quer no Pix. No Pix eu passo para você. Como é que seria isso? Tentador, hein? Tentador, né, Kelvin? Aqui na palavra de Deus, Deus não é um mega bilionário, Ele é o dono do universo. E eu quero dar sequência nessa nossa reflexão aqui, falando sobre isso. São João capítulo 15, verso 7. E o texto da palavra de Deus diz assim, eu vou pegar meu óculos para não errar aqui e falar exatamente o que João escreveu aqui, inspirado por Deus. Diz assim, ó. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí vem o cheque em branco. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. O que Deus está dizendo para a gente aqui, Kelvin? Que a gente pode pedir o que, Ana? O que quiser. O que quiser. Não é um cheque em branco? É um cheque em branco. Mas o que tem antes? Tem a primeira palavrinha ali, condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vocês. Aí vocês podem pedir o que quiserem e vai ser feito. Parece até que Deus está fazendo uma barganha com a gente, né? Mas Deus não está fazendo uma barganha. Ele está nos preparando para um relacionamento sadio e seguro. Ele está dizendo assim, vocês precisam entender, meus filhos, o que eu quero para vocês. E vocês têm que saber pedir. E se eu estiver em vocês, quer dizer, uma vida, um relacionamento, uma experiência pessoal, não somente de religião ou de igreja, pessoal, e as minhas palavras fizerem parte da vida de vocês, vocês vão saber pedir, vocês vão pedir o que vocês querem. Aí, nesse pedir o que quer, eu quero dizer assim, Ana, inclui você entender que Deus sabe o que é melhor e às vezes por que Deus diz não. Só que para esse processo chegar numa maturidade, ele é um processo, como diz o nome. Então, às vezes, Deus vai dizer não mesmo. Até para alguma coisa que a gente fala assim, é a melhor coisa do mundo e eu não estou pedindo o que é errado. Mas Deus sabe
e ele vai dizer não. Se a gente tem uma experiência pessoal com Deus, a minha experiência pessoal com Deus, e aquilo que Deus tem para mim, eu tenho buscado, que é a palavra dele, eu vou saber lidar com esse não. Mesmo que às vezes até não seja legal, mas eu vou saber lidar com não. E até eu vou saber pedir para Deus. Pode ser a mesma coisa, mas pedir para Deus no tempo de Deus e no plano de Deus. Pastor, o senhor falou bastante no tempo de Deus e no plano de Deus. E quando você conhece, mergulha na palavra dele, você acaba pegando o sotaque, né? De entender que nós somos baseados pelo Cronos, nosso relógio, Sim. e Deus é pelo Kairos. Esses dias eu estou escrevendo uns roteiros até para o nosso pastor Gilson, pastor Jorge, naquele Esse Dia com Deus. E a gente escreve muitas das nossas dores, né? E eu estava fazendo uma analogia sobre sonhar com Deus, até vou perguntar agora para o Kelvin, para ele terminar a história dele. Fiz uma analogia como se fosse um bolo, né? Porque a gente chega para assar um bolo e a gente tem o nosso tempo, né? Coloca ali. E quando a gente fala assim, Deus, será que você podia dar uma ajudadinha aí? Porque eu não quero errar também, né, pai? Poxa, eu quero acertar. Aí, tipo, tem como você concordar comigo? E a nossa primeira, se tudo der certo, aí dizer assim, não, olha, esse bolo vai assar, mas em vez de 1 hora, vai ser 5 dias. Olha, eu acho que o teu contexto vai te fazer mal esse bolo, então ele vai ter que queimar. Não, o teu plano para você nem bolo é. E Deus é tão importante, porque essa condição, quando eu chego nessa questão de queimar o bolo, não ser bolo, ou esperar mais o bolo, é que antes, essa condição de relacionamento, ele já participou da escolha dos ingredientes, ele ajudou você a bater a massa e tal, que é o relacionamento. Eu pergunto para você, Kelvin, não é o primeiro bolo que você colocou para Deus assar com você. Eu pergunto, você, há 2 anos atrás, que idade você tem, me pergunto de falar? 24. 24. Com 22 anos, é mais ou menos a idade que você tinha? Isso. Não foi a sua primeira experiência em colocar um bolo, um plano de Deus para assar. Certamente não. Mas a ideia é que muitas vezes Deus trabalha também na nossa vontade. Eu pergunto para você, e às vezes a gente acostuma, nossa, é isso aqui, e vem, glória a Deus. E eu pergunto para você estava perto do Natal, teu pai estava precisando. Sim. Eu precisava você também, precisava. Sim. E eu pergunto, como é que você recebeu esse não? E como é que você condicionou até esperar o bolo assar? Vendo que o primeiro... tempo demorou para esse bolo assar? Quanto tempo demorou para assar? Como é que Deus se revelou para você? E um adicional ainda, a situação ali que você explicou, sempre foi um sonho para minha família que eu trabalhasse para a obra, para a missão. E aí, quando descobri que eu gostava de comunicação, então logo associação, Novo Tempo, enfim. Então, assim, era um sonho que a gente alimentava há tempo. Chegou o momento na minha cabeça, me formei, agora é o momento. Então, foi toda aquela alimentação desse sonho. Mas aí, como você perguntou, né, quanto tempo demorou? Demorou 2 meses e meio, quase 3, eu recebi uma ligação da Novo Tempo, falando, olha, a gente está precisando de alguém com o teu perfil, que está no universo da música e também da comunicação, para poder trabalhar no Caixa de Música, que é o nosso programa musical aqui da Novo Tempo. E aí eu não pude acreditar, eu falei, eu tinha recebido um não em dezembro, né, perto do Natal, igual você falou, e aí eu não tinha mais procurado, eu falei, tudo bem, não é o momento, fiquei ali meio frustrado, falei, ok, e não procurei mais ficar de olho nas vagas da Novo Tempo, eu entreguei os pontos e fui estudar o último ano de teologia, que eu tinha ainda aquele ano de 2021 para formar em teologia. Só que Deus botou uma cobertura nesse bolo ainda, né? Porque não foi só a vaga. Exatamente, porque aí, como disse anteriormente, eu teria que largar o curso de teologia, o último ano que restava, para poder vir se eu passasse naquela vaga de dezembro, certo? E aí, quando o Caixa de Música me chama, a Novo Tempo me chama para trabalhar no Caixa de Música, eu aceito na hora, porque eu estava com aquela ideia na cabeça. Eu deixo de estudar para trabalhar, eu preciso de dinheiro agora para ajudar minha família e um futuro casamento. E aí, 3 dias antes de vir para cá para procurar casa e tal, eu me liguei, nossa, eu não perguntei o horário de trabalho na entrevista. Daí eu liguei pro rapaz que tinha me entrevistado e falei, só me fala uma coisa para eu poder alinhar minha vida, né, meus pensamentos. Qual é o horário de trabalho do Caixa de Música? Ele falou, é de meio-dia, você entra meio-dia, eu até me emociono só de lembrar, você entra meio-dia e termina às 10 da noite, o seu expediente. E aí eu falei, não, é brincadeira, isso é brincadeira, porque o meu estudo, a aula de teologia era pela manhã, das 7h30 da manhã ao meio-dia. E por conta da pandemia, que ainda estava no grau mais elevado na época, era online o estudo, era pelo Zoom. Então, mesmo morando lá no NASP, eu estava estudando pelo Zoom. E naquele momento, no telefone, eu falei, não, isso é brincadeira. Eu comecei a, não sabia se chorava, se sorria, se ficava feliz, se Deus te deu uma vaga na tua área musical,
na comunicação. Na TV, que era um E a sonho. oportunidade de terminar a teologia. Teologia. Se você recebesse um sim em dezembro, então Deus preferiu que você Esperasse. passasse um Natal com fé Uhum. e te deu além da Exatamente. expectativa. Essa Exatamente. visão cósmica, essa visão ampla que Deus tem, a gente não tem. É por isso que esse cheque em branco, ele está sempre à disposição, mas ele não pode liberar, porque às vezes você pode usar de maneira para te trazer problema. O Kelvin, por exemplo, teve o tempo para ele terminar a faculdade dele, teve o tempo para ele até amadurecer, ter mais conhecimento, né, Kelvin? E entrar com mais propriedade no plano, no projeto dele. Só que esse esperar, ou esse entender, ou esse aceitar o não de Deus, não é simplesmente você ficar submisso, né? Tem uma coisa a mais, tem você até celebrar. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando do plano, Deus está cuidando do bolo comigo. Só que isso, assim, em teoria, maravilhoso. História de crente, muito bem. E na prática, como é que fica, Ana? Quando a gente está esperando, um testemunho ou dói. você tem um não de Deus, quando você, mesmo como o Kelvin falou, olha, é uma coisa séria para ajudar meus pais, é um plano, quero trabalhar para a igreja, não é um trabalho que vai me Quebrar os princípios. quebrar os princípios ou interferir nos meus projetos, né? E, pastor, uma das coisas que mais me complicava é assim, ó, pai, eu quero ir para tal cidade. Vou dar um exemplo, uma analogia. Tá. Eu quero ir de carro. Ele fala, não, você vai ir de navio. Uhum. E no meu caso foi assim, eu disse, pai, eu quero melhorar minha alimentação. Uhum. E eu pensei que eu ia me apaixonar por alface, olhar um tomate e dizer, meu Deus, que coisa boa, quero tomate. E, na verdade, Deus, às vezes, ele responde, mas da forma que vai acontecer, da forma que vai... Então, para que eu pudesse ter uma reforma alimentar, Deus me deu um presente num pacote feio. Qual foi o pacote feio? Foi uma doença, a fibromialgia. Deus não é o causador da doença, do pecado, mas permitiu, porque foi só através da doença, que eu tirei algumas coisas, alguns alimentos que me faziam mal, perdi 30 e poucos quilos. Só que quando você está com uma doença, por exemplo, eu entrei para trabalhar na obra de Deus e logo fui ter que usar morfina. Eu disse, meu Deus, que chamada é esse que Deus faz, né? Usando morfina, um homem urinando nas calças de dor. Só que depois que passou e eu cheguei não de carro e eu cheguei de barco, eu notei que pelo mar é onde eu teria que aprender. E aí eu lhe pergunto, pastor, o processo é interessante, porque Deus ele não faz um milagre ou nos dá alguma coisa com fim em si mesmo. Sempre para um conceito para a vida eterna, tipo, para que essa história do Kelvin não só para ele trabalhar na Novo Tempo, mas tem a ver com ele como ferramenta para ajudar pessoas a salvar. A salvação sempre está em jogo porque para Deus existe um bem maior de nos ter para a eternidade. Sim, e Deus quer nos livrar daquele contexto Jesus utilitário. Porque tem gente que vive para isso, né? Como se Jesus fosse um caixa eletrônico, né? Um drive-thru que você passa, pega o teu lanche, vai embora, saca o teu dinheiro e vai embora. E ele não quer um relacionamento assim. Ele quer um relacionamento mais amplo, mais completo. E esse contexto de estar com ele, de conviver, de receber às vezes os nãos dele e também ter os sims, mas isso é o contexto de relacionamento pleno. E por isso que ele falou, se vocês estiverem em mim, e aqui na parábola da videira, Jesus fala 7 vezes, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E ele fala que nesse contexto de permanecer você vai produzir fruto, mas que nesse contexto de produzir fruto também vai ter poda. E poda é tirar o que não está bom. E aí ele fala assim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês querem e vai ser feito para vocês. Só que esse si, ele está protegendo a gente a viver o Jesus utilitário, o Jesus drive-thru, o Jesus caixa eletrônico. Que barganha, né? Aquele que barganha. Barganha. E pode até trazer um certo benefício, porque tem filosofias, igrejas que pregam, até líderes religiosos aí que pregam isso aí, né? A teologia da prosperidade. Mas será que isso é pleno? Ele vai nos dar a sensação de realização que a gente tem, por exemplo, hoje que o Kelvin tem, né? Olha, esse assunto ainda não acabou, muito pelo contrário, a gente acabou de começar a esquentar o tema aqui e acho que o pastor trouxe algo muito importante. Deus não está aqui para fazer barganha com a gente. Quando ele diz não ou quando ele diz sim, sempre está pensando na tua salvação, no teu bem futuro. Eu gosto muito de pensar, Cris, que ainda que eu viaje na cadeira lá do fundo do ônibus, mais estragado, perto do banheiro, se o ônibus está indo para o céu, eu quero estar lá. Tem gente que vai viajar de avião, de primeira classe, que a vida vai ser fácil. Tem gente que vai a pé.
Mas se o caminho for do céu, eu quero estar lá. Não me importa o trajeto. E às vezes a gente se importa muito com o trajeto, que é o melhor transporte, que é a roupa mais cara, que é a vida confortável, mas o caminho não é o do céu, né? E o que é a duração dessa vida aqui, meu querido, né? Para uma viagem depois pela eternidade transformada, onde, né, o mal não vai habitar e você vai falar face a face com Deus. Toda vez que você ouvir agora o Kelvin cantando, quando você vê esse rostinho na TV Novo Tempo, você vai lembrar desse testemunho. E é por isso que a gente serve, né? Para a gente se ajudar, né? A ver a amizade que Deus tem conosco e trata cada um com a sua história, com o seu tempo. Kelvin, obrigado por vir aqui compartilhar conosco a sua história. E leve um abraço para a sua família. Pode deixar. E qual é o nome do papai e da mamãe? Ademir, Regina, e também não poderia deixar de citar os meus irmãos, que são guerreiros junto comigo, né? Que é o Willy, o Kenny e a Kemily. Eles passaram por tudo, todos nós juntos ali. Torceram por mim, choraram comigo, comemoraram comigo quando eu recebi o sim. E só para fechar o assunto aqui, às vezes a gente pede as coisas para Deus, espera um sim de Deus baseado no que a gente vê das outras pessoas. Então, como a Ana falou, se eu estiver na última cadeira, que eu vá, mas não importa como. Então, às vezes, por exemplo, a gente pede e a gente espera um sim de Deus porque a gente vê outra pessoa recebendo aquilo, eu também quero. Mas Deus tem algo diferente para cada pessoa. Então, você, por exemplo, Cris citou, às vezes você está vendo o Kelvin aqui, está pedindo a mesma coisa, talvez Deus tenha algo muito especial para alguém que está nos assistindo, que talvez não tenha a mesma exposição que o outro tem, mas leva para o mesmo caminho, leva para a mesma missão que vai alcançar pessoas. Enfim, então eu queria deixar esse pensamento final de que Deus tem algo especial para a gente e não é baseado no que o outro ganha. Cada um, Deus tem uma forma diferente de trabalhar e dizer os seus sims e nãos. Amém. Fantástico, fantástico. Quanto aprendizado em apenas um bloco de programa, o que significa que você não pode sair daí, porque hoje a gente ainda vai aprender muito mais e se aprofundar muito mais nesse assunto. Conto com você, hein? Não muda de canal não, a gente volta em 4 minutinhos. Muito bem, estamos Eu de volto volta. bocejando. Hã? Voltei bocejando. O que tem? Não tem problema. Deixa assim mesmo, tá? Deixa assim mesmo, é assim mesmo. Pode bocejar, você pode dar um pouquinho de sono, mas olha, eu não vou te dizer se queria fazer de novo. Não, aqui no programa não tem essa. Bocejou, não. Tá dentro do programa. Tá no ar, tá no entendeu? ar, é isso aí. Vou te dizer um não pela Eu característica. jurei que eu voltar fechado em você, eu fui traída pelo Não. diretor de imagem. Não, mas sempre volta aqui na 3, tá tudo certo. Né? Mas eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes você vai estar bocejando e vai ser assim mesmo, vai com sono mesmo, Deus te chama assim. Agora, pegando essa analogia aqui do bocejo, antes de Deus, não é só Deus que nos diz não, né? A vida, ela não é cheia de sim. Agora, pastor, a primeira figura que desenha Deus são os pais. Sim. Ou seja, a figura da paternidade. Às vezes nós temos pessoas que têm dificuldade de lidar com o pai e têm dificuldade de ver a figura de Deus como pai, justamente pela figura humana ser distorcida pelo pecado. Nós estamos numa geração que se discute muito essa questão toda de não deixar o filho se frustrar, né? Aquele pai que é super, hiper protetor e tal, e a gente fala, olha, eu quero um filho melhor para esse, né? Eu quero um mundo melhor para esse filho, sendo que seria o contrário, né? Eu tenho que ter um filho melhor para esse mundo, porque o mundo não vai parar para lidar, né? Para te pegar no colo e tal. Nós teremos que ter um mundo muito melhor. Pergunto, a estrutura familiar de como eu lido com a frustração, se for bem trabalhada, a pessoa vai ter uma facilidade em lidar com o não de Deus, porque ela já tem uma facilidade de lidar com frustrações, não que ela não crie expectativas, mas eu te digo, o núcleo familiar, a forma como eu sou criado, porque a gente vê uma geração que está tudo de um clique, eu peço no áudio, WhatsApp, o algoritmo escolhe as coisas que eu já gosto, então eu tenho, querendo ou não, um processo de uma sociedade mimada. Aí eu lhe pergunto se isso dificulta entender o plano de Deus. Sim, você colocou muito bem. Eu acho que existe uma coisa que nós pais precisamos ensinar para os nossos filhos, e a gente também tem que praticar isso, né? A expectativa faz parte da vida, ela é saudável, ela é importante, porque ela nos move, né? A esperança, para a gente ir atrás dos objetivos e até superar desafios, né? O Kelvin aqui mostrou como que ele trabalhou isso com Deus e até no preparo dele acadêmico e também profissional. Só que a gente tem que entender que expectativa é uma possibilidade, não é uma garantia. E tem muita gente vivendo que as expectativas são garantias. Quer dizer, de alguma maneira, nós pais, às vezes, criamos para os filhos essa ideia, né? Não, nós vamos dar um jeito, vamos comprar, às vezes não tem condições de comprar, às vezes não tem condições de levar a criança, ou a criança não pode ir, ou não pode ter, porque não consegue dizer não. E
e não gosta de ver o filho frustrado, e os pais não querem se frustrar com os filhos. Frustração é uma palavra que foi abolida do dicionário daquela família. E não é só com Deus, é com a vida. Nós temos isso no contexto hoje científico, até estudado e comprovado, que pessoas que não sabem amadurecer com os nãos de Deus e da vida, têm problemas emocionais. Alguns problemas com vícios, com dependência química, se tornam adictos, se tornam às vezes pessoas difíceis até no relacionamento familiar, no casamento, são infelizes no relacionamento, porque tudo começou lá atrás, quando o pai não preparou para lidar com os nãos da vida. E desde que você levanta pela manhã até a hora de você dormir, você vai ter muitos nãos, não só o de Deus. Só que quando você entende que mesmo um não pode ser algo para tão falada hoje resiliência, né, Ana? Que a psicologia tem ensinado, que é você ir a favor de um crescimento, não contra, usar a resiliência para o teu propósito ou a teu favor, isso amadurece. Mas é um desafio. Eu acho até, Cris, que a cultura hoje nossa incentiva mais a você evitar a frustração e você querer tudo dizendo sim. É aquela história do aplicativo que você entra, você faz uma compra e já começa a acompanhar. Desde o primeiro segundo. Já foi aprovada a sua compra, ok. Daqui a pouco você entra de novo, já foi despachado, ok. E se tem um atraso aí de uma meia hora, de uma hora, demora... Não. Né, Ana? Não tem aquele negócio não mexe com minhas compras, não. Ô, pastor, você está falando sobre essa parte de amadurecimento emocional e essa geração que a gente está conversando aqui, da qual não posso negar que eu faço parte um pouco, né? Nós fazemos, Ana, nós fazemos. 27 só. Mas eu queria trazer um pouco para a gente conversar aqui sobre o amadurecimento espiritual do não, né? Às vezes a gente se ajoelha para pedir a Deus, muitas mulheres pedem por um filho, ou quando você tem um parente doente, ou quando está em você a doença, você pede pela cura. No caso do Kelvin, a resposta dele por um emprego não foi um não, foi um espere um pouco. Sim. 3 meses depois, ele recebeu o que ele tinha pedido. Mas e quando nunca vem? Quando a oração pela cura termina na morte? Quando o relógio passa e você passou a vida inteira pedindo por um filho e chega ali em 36, 37, 38, 40 anos, o filho não vem, você entende que aquilo não vai acontecer. Qual é a maneira espiritual de amadurecer quando não é não e não espere um pouco? Pastor, eu vou lhe dizer não, nesse momento. E não como sensacionalismo, porque a questão que a Ana colocou é justamente o talvez do Kelvin, mas agora um não com a morte. Eu sei que você deve estar pensando, Cris, eu quero que ele responda. Calma, vai chegar no tempo certo, o pastor vai formular. Tem uma história para ver porque agora, a gente vai mergulhar numa história e o pastor vai responder, inclusive, com esses atributos aqui para a gente. Porque a nossa repórter foi buscar uma história, né? É isso aí, a gente vai conferir agora essa história que a Maureen Fernandes foi atrás para a gente, de alguém que teve que experimentar o dolorido não de Deus. A gente vai conhecer o desfecho agora. Essa é a Victória, que precisou ouvir o não de Deus ainda muito cedo, aos 7 anos. Ouça essa história. Em 2004, eu tinha 7 anos. Nós tínhamos mudado recentemente para o apartamento que meu pai mora até hoje. Era um ambiente diferente, crianças diferentes para eu brincar, porque tinha muita gente, a gente brincava na rua e tudo mais. Era tudo muito novo. Em 2013, ela tinha sido minha professora na primeira série. Então, 2004 era um novo ano, eu estava na segunda série, eu não tinha mais ela como professora, então foi muitas coisas diferentes que aconteceram no ano de 2004. Mas todas as lembranças que eu tenho de 2004, principalmente a partir do diagnóstico e tudo mais, são memórias que eu tenho mais escuras, assim, como se fosse sempre noite, tudo que eu lembro. Sua mãe teve um diagnóstico de câncer, né? Quantos anos ela tinha? Que diagnóstico foi esse exatamente? A minha mãe tinha 35 anos quando ela foi diagnosticada com CA de mama, mais ou menos entre a mama e a axila, que se a gente tocasse dava para sentir. Minha mãe era professora da educação adventista, das séries iniciais, ela era psicopedagoga e ela tinha uma vida normal. Em 2004 não tinha Outubro Rosa, 2004 não tinha essa conscientização que a gente como mulher tem agora desde cedo. Não tinha, faça exames aos 40 anos, essas coisas não tinham. O câncer hoje é uma coisa, o câncer em 2004 era totalmente diferente.
Você acabou de contar pra gente que as suas memórias daquele ano são memórias bem escuras, bem turvas na sua cabeça. Não sei se você ainda lembra de como ela te contou sobre o diagnóstico, sobre o que viria dali pra frente. Como que foi isso? As vagas memórias que eu tenho mesmo é isso, dela pedindo pra eu encostar, pra eu sentir, e ela me introduzindo, assim, o que era. E assim, se era novo pra ela, com 35 anos, 2004, pra mim, com 7, era uma coisa assim, o que é isso, sabe? E explicando que a nossa vida ia mudar, que as coisas iam começar a ter um dia a dia um pouco mais diferente, assim. Eu lembro que eu não entendia a dimensão do que era. Só que ela sempre foi muito verdadeira e sempre quis ser muito, assim, transparente comigo. Então, desde sempre, eu sabia que era uma coisa muito séria. Depois de um diagnóstico como esse, eu acredito que a rotina de vocês como família, como casa, enfim, deve ter mudado muito, né? Como que foi dali pra frente? Como que as coisas aconteceram? Muitos tratamentos por vir? O que mudou pra vocês? Nossa rotina mudou completamente. No início, foi um tratamento planejado, retirado do tumor, o máximo que deu. Ela me mostrou, tirou a faixa e me mostrou como era, o que tinha sido feito, me explicou. E eu lembro que a partir daí eu sempre que dava, eu ia junto nos médicos, assim, de curiosa também. Esse foi o início. A gente não tinha noção que ia perdurar por 6 anos tudo isso. Então, a gente teve mais 6 longos anos que ela nunca esteve 100% curada. A gente tinha muita ajuda dos nossos familiares, assim, irmãs da minha mãe, minhas tias por parte de pai. A gente sempre foi muito assessorado, mas era ali que eu vivia, então eu vivia nesse meio também. E eu brinco que nessa época foi quando que as crianças brincam, né, na rua, eu brinquei muito na rua e tal, mas brincam muito de médico também. E que a minha brincadeira de médico era muito real, porque era de verdade o que estava acontecendo. Então, eu aprendi a administrar alguns medicamentos nela, eu pegava o acesso, muita coisa eu que organizava, e tipo assim, eu tinha, sei lá, 7, 8, 9 anos, mas a minha casa virou um mini hospital, assim. Você citou que o ambiente hospitalar, por exemplo, se tornou um lugar de esperança, né? E não um lugar ruim, como muitas pessoas enxergam. Então, vocês tinham esperança. Mas a sua mãe, depois de longos anos, veio a falecer. Como que foi receber esse não de Deus depois de tanta esperança nutrida? Durante todo esse tempo, os 6 anos, de 2004 a 2010, a gente orou muito e a gente se prostrou muito. Eu vi minha mãe sendo ungida diversas vezes, porque por diversas vezes ela estava no final, assim, e ela tinha essa força a mais. Eu entendo que muito era força divina e outra parte era porque eu ainda era muito nova, ela ainda queria me mostrar mais coisas, ainda queria me ensinar mais coisas. Durante um tempo, eu lembro que a gente fez as 30 madrugadas, mas a gente fez à tarde, eu e ela. Ela fazia de manhã e à tarde a gente fazia eu e ela. E numa das vezes, tô aqui com a Bíblia dela, uma das coisas dos versos que abriu era em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao verso 18, que fala da situação dos mortos em Cristo e a vinda de Jesus. E ela escreveu aqui, ela grifou essa parte, e ela escreveu assim: Vicky, não chora, nós vamos nos encontrar de novo. 31 de maio de 2007. Então ela descobriu ele em 2004, ela veio falecer só em 2010, mas durante todo esse tempo ela foi muito clara que podia acontecer antes. Então, por exemplo, em 2007 ela já contava nisso. E a Bíblia dela que eu tenho é uma Bíblia que ela leu muitas vezes. E ela é muito grifada, quase todos. Versículos que mencionam cura estão grifados. Era não só um desejo, mas uma esperança que realmente a cura ia vir. E eu lembro quando um pastor da época conversou muito e foi a primeira vez que ele mencionou assim: quem sabe a gente começa a orar pela vontade de Deus, não mais pela cura. E então, a partir daí, isso virou a nossa oração em casa. Então, que fosse feita a vontade de Deus, mas esse não de Deus talvez não foi um ponto final, foi um ponto vírgula, sabe? Foram esses 6 anos que ela me preparou, ela fez a promessa que a gente se veria de novo, e eu acho que minha vida é regida por isso, atualmente, assim, que eu realmente quero poder ver ela de novo.
se eu acho que eu tô falhando em alguma coisa, se eu não tô me dedicando bem, é o primeiro pensamento que eu venho, assim, que vem na minha mente. Tipo assim, se eu tô negligenciando um pouco da minha vida espiritual, eu não vou conseguir ver ela tão rápido. E eu tenho pressa, sabe? Então, é isso que me ajuda a não me afastar em nenhum momento e a sempre seguir procurando cada vez mais e buscando para que seja o mais rápido possível. Meus queridos, cada um tem uma particularidade, apesar de ter 8 bilhões de pessoas no mundo, Deus ele tem um plano só para você. Então, obviamente que você vai ter uma experiência diferente. Eu nem vou pegar essa história aqui, Aninha, como referência, é porque isso só está mostrando que na história do Kelvin, do pastor, na minha, da você de casa, Deus ele não atende no atacado, ele atende de forma personalizada. Às vezes a gente tem uma dinâmica só de sucesso com Deus. José saiu da prisão e foi para ser a segunda pessoa no governo do Egito. Né? João Batista saiu da prisão e foi preso. Ambos tiveram sucesso porque ouviram... Saiu da prisão e foi morto. Né? E foi morto. Saiu da prisão, não que saiu da prisão, ele foi morto na prisão. Isso, o João Batista. João Batista, é. Então, um exemplo, ele saiu para a morte, né? Então, então eu digo, os dois tiveram sucesso porque ouviram a voz de Deus. E o pastor tem uma resposta para nos dar já já, e a gente vai ter uma dinâmica muito especial para ele criar esse pano de fundo, para poder colocar uma aplicação, porque a gente pode ter até, você de casa pode ter um coração agora, Aninha, que realmente ele acha que pode estar falando com as paredes, acha que Deus está sendo demorado com ele, e a ideia desse programa é mostrar o verdadeiro caráter do nosso Deus, né? Com certeza, as respostas de Deus são sempre baseadas em amor. Eu sei que é difícil essa sensação de que a sua oração não passa do teto, que parece que Deus não te responde, mas saiba que Ele está ouvindo sim, e que as maneiras dele de te responder são todas por amor e pensando no seu futuro e na sua salvação. Já diz Jeremias 29, né? Sou eu que sei os planos que tenho ao teu respeito, planos de paz e de te dar um futuro e esperança. É isso que a gente quer trazer para você aqui também. Então continua com a gente que no próximo bloco tem muito mais. A gente está de volta aqui com Entre Família e eu estou aqui nesse cantinho, embora não goste de chá, mas eu estou olhando algo que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Estou aqui com a revista Deus Me Ouve na mão, que tem, enfim, muitas respostas a muitas perguntas que a gente tem a respeito de oração. Sabe, orar é um privilégio, isso é um fato. Deus restaurou esse privilégio nosso de poder falar com Ele. O pecado separou a gente de maneira que o contato com Deus se perdeu e Ele conseguiu restaurar isso através da morte de Jesus. Só que falar com Deus que a gente não vê gera muitas dúvidas. Quando a gente está ali do lado do nosso amigo, da nossa amiga, do esposo, da esposa, dos filhos, a gente conhece a expressão, a gente sabe ali quando a gente fala alguma coisa, se a gente machucou, se não machucou, o olhinho já treme, ou sai uma lágrima, ou sai um sorriso, a gente tem uma reação imediata. Com Deus, muitas vezes, não é assim. A gente fala e a gente sente que a gente está falando sozinho, a gente fala e a resposta demora. E eu sei que você vai na igreja e o pastor fala assim, mas as respostas estão na Bíblia. Mas aí tem tantos versos e tantos parecem falar com você que é difícil entender. Pera, mas qual é a resposta? A resposta está no relacionamento. Continuar falando, continuar pedindo, continuar orando, porque o próprio processo já é amadurecer. Só o fato de você estar falando com Deus, pedindo por algo, ainda que Ele não te dê, já te torna uma pessoa diferente do que antes de começar esse processo de orar. E nessa revista você vai encontrar muitas respostas relacionadas a isso. Será que Deus sempre nos ouve? Qual é a oração que Deus sempre atende com a resposta positiva? Sim, existe uma oração que Deus sempre diz sim. E como fazer quando Ele diz não, que é algo que a gente está conversando aqui? Como orar? Qual é o jeito certo de orar? Tudo isso você vai encontrar aqui nessa revista, que a gente pode enviar para sua casa gratuitamente. Esse assunto que a gente está tendo aqui por 1h30, na sua mão, ainda mais detalhado e de maneira gratuita. É só ligar para a gente, DDD 12 21 27 31 21, ou você pode também mandar um WhatsApp, se essa for a maneira que você prefere falar. Então temos o telefone fixo, DDD 12 21 27 31 21, ou o WhatsApp, que também é 12 982 44 4449. Você pode entrar em contato com a gente dessas duas maneiras e pedir a revista Deus Me Ouve, que vai chegar de graça na sua casa, graças aos Anjos da Esperança, que já pagaram por tudo isso aqui, inclusive o envio, tá bom? Então pode confiar que essa aqui você pede, recebe um sim de resposta e vai de graça até você. Combinado? Eu vou voltar ali para onde a gente está conversando sobre esse assunto hoje. E eu, o Cris, o pastor, vamos responder a pergunta que ficou em aberto no bloco anterior, né?
O que fazer quando a resposta é não, não? É não, não. Não, a espere gente tem hoje um sim, um não e um talvez aqui, né? Eu não sei se a gente consegue inverter as cartelas, Tati, para a gente começar pelo não. Já tá? Pode começar pelo não? As respostas diferentes. Isso, as respostas diferentes. Então, vamos começar já pelo tema do programa. E o pastor tem uma história especial com oração, né? E o pastor tem um fato muito forte na vida dele, no qual ele pediu proteção para o bem maior que a gente pode ter aqui, que é a família, pastor. E às vezes a gente fala assim, para o pastor é fácil, ele não sabe o que eu estou passando aqui em casa, né? Você não sabe o que eu estou lidando, é muito fácil falar na TV. Eu digo para você que o discurso é muito fácil, né? Mas o testemunho, ele arrasta. Isso eu tenho uma questão com oração, vontade de Deus. Eu não sei se o senhor se questionou nesse quesito. Como é que foi a sua história, pastor, nesse sentido? Então, eu me casei dia 2 de julho de 1989 no IAE, que hoje é o NASP em São Paulo, né? Dia 2 de julho. E a minha família veio do Sul para o casamento. E eu estava muito ansioso com toda aquela coisa de casamento, né? Apesar de não ser a noiva, mas eu estava ansioso também. E eu orei pedindo para Deus para cuidar da minha família. E a estrada do Sul para cá é uma estrada, naquela época, 1989, hoje está um pouco melhor, mas é uma estrada muito perigosa. Ainda é, mas um pouco mais cuidada. E eles vieram, só que acabaram chegando. Meu casamento era 4 horas e eles chegaram, era 4h30, eles chegaram praticamente no horário. Minha mãe já chegou, teve que correr lá para a porta para entrar comigo. Mas eu fiquei angustiado, né? Eu orei a Deus e fiquei preocupado com a viagem deles. Eles chegaram, a minha mãe estava muito linda, com vestido cor-de-rosa, e a família toda ali vibrando, né? Aí no dia seguinte eles viajaram, eles dormiram em São Paulo e de manhã eles viajaram para Porto Alegre de novo, para o sul de novo. E aí eu orei, pedi para Deus cuidar deles. E quando eles chegaram em Curitiba, um motorista alcoolizado, um carro desgovernado, bateu atrás do carro deles e eles morreram todos. Então aí, isso é muito difícil para mim lidar. Mas eu estou falando Marco, não estou falando pastor ou teólogo, eu estou falando Marco, que sempre confiei em Deus e aprendi a confiar em Deus. Como é que fica, Ana, nessa hora? O mesmo Deus que protegeu eles para vir para São Paulo, não é o mesmo Deus que tinha que protegê-los para voltar para o Rio Grande do Sul? Parece que ele dormiu, né? Parece que Deus mudou, estava ocupado em outro departamento, ou atendendo outra parte do universo. Tem 2 coisas que eu aprendi aqui. Primeira, que a minha experiência pessoal com Deus fez a diferença naquela hora. Não era a minha faculdade de teologia, não era o meu mestrado, o meu doutorado. Era a minha experiência pessoal com Deus, que eu aprendi com a minha mãe lá de pequenininho. E a segunda coisa é que Deus amava muito mais a eles do que eu os amava, né? E Deus sabe o que é melhor. Ele não está por trás disso, lógico que não. O mundo é um mundo governado pelo pecado e pelo autor do pecado, pela rebelião do anjo rebelde, né? Pela autoria do anjo rebelde. E nesse contexto todo, Deus está cuidando de tudo. E às vezes, nesse meio, a gente vai ouvir um não, por uma coisa que vai ser difícil da gente lidar. Mas se você não tem aquele... se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, que é essa intimidade pessoal com Deus, você, além de não entender, você não vai suportar. E talvez até te cause revolta, te cause questionamento. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender também, que faz parte do processo, que é descansar na capacidade de Deus como um ser infinito. Em nossa finitude, a gente descansar nisso, que é difícil. E eu aprendi isso quando eu fui pai, 1 ano depois que eu casei, o meu filho nasceu, o Marquinhos. E eu li um texto, um comentário bíblico sobre Enoque, do livro Patriarcas e Profetas, que diz que Enoque andou com Deus. Enoque é um personagem que é descrito na Bíblia. A Bíblia conta muitas histórias, né? É muito bonito, né, Cris? A maneira como a Bíblia descreve até os problemas e as derrotas de algumas pessoas, enfim, mas ela descreve a vida do ser humano, da humanidade. Mas ali fala que Enoque andou com Deus, só que esse comentário diz que quando o primeiro filho de Enoque nasceu, a intimidade de Enoque com Deus foi muito maior, porque ele entendeu o quanto que o filho dependia dele. E ele entendeu o quanto que ele dependia de Deus. E aquilo eu coloquei na prática, que quando meu filho nasceu, muitas vezes eu tinha que levantar de madrugada, e ele teve cólica até os 3 meses de idade. Ele não chorava, ele acordava a vizinhança toda, e eu tinha que levantar e ficava com aquele gordinho no colo balançando, e com uma bochecha de cada lado do meu braço. E ficava ali, fazendo massagem na barriga, e
aquecendo até que ele dormia de novo. E eu fiquei me vendo ali, o Marco chorando nos braços de Deus, e às vezes reclamando, às vezes gritando porque estava com dor, mas eu nunca fiquei sozinho nessas horas, mesmo nos nãos, né? Eu nunca fiquei sozinho. Olha, experiência com Deus é algo que você só sabe quando você tem. É aquele clássico quando muitas vezes a gente vê a experiência que é feita nos cultos na igreja, a pessoa que está fazendo o sermão, pregando, morde uma maçã e pergunta, que gosto tem? Quem está em casa pode ter a ideia de como é o gosto de maçã, mas aquela ali específica não sabe porque não mordeu. Experiência com Deus é muito assim. E a gente exibiu rapidamente uma tela, você deve ter visto, falando de uma das respostas de Deus, que é o não, que foi uma resposta que o Senhor recebeu para a sua oração e que Moisés também recebeu nesse trecho de um dos nãos, né, que a gente destacou aqui para contar, é esse que está em Deuteronômio, capítulo 3, nesses versos aí que a gente está destacando. Moisés não entrou na Terra Prometida. Não. Engraçado, ele foi fiel durante todos aqueles anos com o povo de Israel e ele perdeu o controle num momento e era para ele ter falado com a rocha e bateu na rocha. E Deus falou assim, você não vai entrar na Terra Prometida. Só que Moisés, como a gente faz com o pai, né, Cris? Eu não sei se a Ana fez isso também, a gente esperava a mãe se acalmar e dizia, então, mãe, sabe? Mãe? Não é que naquela hora... Aí Deus falou para Moisés assim, filho, esse assunto está encerrado, você não vai entrar. E fim de conversa. Moisés abaixou a cabeça. E eu achei interessante que Moisés falou, puxa Deus, mas você está falando com um camarada que era o faraó do Egito, era o cara que estava nas cotações das pesquisas, estava em primeiro. E eu larguei tudo aquilo para te servir, que esse povo, mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto, agora já são mais de 2 milhões. Na parte boa eu não vou entrar. E eu agora não vou entrar? Deus falou, você não vai entrar. Mas Moisés falou, ok. E quando chegou lá na frente, quando ele estava para atravessar o Rio Jordão, Deus falou assim, sobe aqui no monte, olha lá, essa é a terra que eu prometi, eu vou colocar o povo lá, mas quem vai entrar com ela é Josué, não é você. Então, filho, agora você vai descansar. E Moisés morreu e diz que os anjos do Senhor o sepultaram ali. Para Moisés chegar nesse nível, ele precisou andar muito com Deus. Mas por trás daquilo ali, talvez Moisés não entendia. Mas quando ele estava lá querendo... Ele queria uma coisa simples, Ana. Ele já estava velhinho, né? Estava velhinho, porque já tinha passado mais de 80 anos. 40 no deserto, mais 40 com aquele povo lá, e mais o tempo que pegaram. Eu quero entrar, ter uma casa, uma casinha ali na cidade, onde tem uma varandinha, vou ficar na minha cadeira de roda ali, cadeira de balanço, desculpe, me balançando, olhando as crianças correndo na rua, com o meu ciático machucando, meu problema de visão, meu surdo, doendo um pouco o joelho, mas eu vou estar ali vendo o povo. Esse era o sonho de Moisés. Ele pediu, eu só quero isso, Deus. Deus falou, não. Só que Moisés não entendia que Deus queria algo muito maior para ele. Ele não sabia, mas depois de um tempo, não sei quanto, que a Bíblia não revela, ele foi ressuscitado. Ressuscitado. E em nome e pelo sangue de Jesus, Satanás não pôde impedir isso, porque Satanás tentou impedir. Judas fala que tentou impedir. E Satanás não interferiu e Moisés ressuscitou, não com um ciático machucando, não com o joelho doendo, não meio surdinho, não com um problema de visão, mas ressuscitou transformado para quê? Não para ficar numa cadeira de balanço na cidade vendo as crianças correrem, mas para ficar na eternidade. Amém. E depois Moisés foi um dos consoladores e inspiradores de Jesus no ministério de Jesus. Então, o não de Deus para Moisés tinha uma amplitude que ele não conseguia ver. Como tem na nossa vida também. Mas ele descansou nisso, Ana. Ele descansou nisso. Como Moisés. Então, mas aí, duas coisas para nós fecharmos esse não aqui. Primeira coisa, Moisés chegou nesse não de maneira difícil e até mesmo, ele chegou a pedir para Deus, mas ele confiou, porque ele tinha uma experiência já passada. E ele depois descansou e recebeu o que ele não imaginava. Pastor, eu não quero que o senhor foque no não. O senhor não vai ter um tempão para isso. Mas é o sim. O sim. De fazer em poucos minutos o talvez. É isso aí. Às vezes Deus te dá e não é que tu vai focar no não. São frases do Cris, que nós devíamos escrever um livro até com as frases do Cris. Exatamente. Mas na tela agora o talvez e uma história bíblica que é o espere, né? Espere um pouquinho, né? Que vai chegar na tela. Então vamos ver quem é que está chegando por aí. Atenção, atenção. O pastor Lamarques está aqui. Opa!
Opa, chegou quase uma participação aí, não para você agora, talvez em um próximo programa. Daqui a pouco. Espere um pouquinho mais. Espere um pouco mais. Marta e Maria, passagem... Essas tiveram que esperar, hein? Essas esperaram e viram morrer, acharam que eram não, mas eram esperem. E Jesus não estava ali. E elas falaram assim, aquele a quem tu amas. Só para situar, nesse episódio que você viu aí no trecho do texto bíblico que está na tela, é a João história 11. de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria. E elas mandaram um mensageiro para Jesus e não mandariam se não fosse uma doença grave, porque elas sabiam qual que era a situação, mesmo com a medicina naquela época, dava para entender. E elas falaram, Lázaro, aquele a quem tu amas, quer dizer, Jesus, não é assim alguém que está lá no meio da multidão, alguém na fila, porque a gente tem essa, né? A gente às vezes olha e fala assim, o Cris não dá para Deus abençoar, mas a Ana, como ela é lindinha, a Ana Jesus tem que abençoar, o Marco ainda não. A gente tem essa, né, Cris, de rotular, esse tem, esse que não tem. Como é que Deus age? Marta falou assim, ele é VIP, hein? Ele tem aquela carteirinha do Mega Master Plus, ele tem que ser o primeiro. O que Jesus fez? Não foi. E deixou esperando. E o povo disse assim, daí, o que acontece com ele? Ele ama e não vai? O que é a história? E os discípulos, não. Aí ele falou assim, isso vai impressionar e vai trazer muito mais do que vocês imaginam. É para a glória de Deus. E ele ficou lá, e só chegou quando? Depois de 4 dias. E Lázaro tinha morrido. Como é que fica a história, como é que fica a situação de Marta e Maria? Elas acreditavam em Jesus como Deus que é capaz de curar. A fé que elas tinham era nesse Deus que era capaz de curar. Só que depois de algumas horas, a confiança delas, a fé que elas tinham em Jesus, foi superada não só no Deus que é capaz de curar, mas no Deus que é capaz de ressuscitar. Pastor, a última maneira de Deus responder seria o sim? Uhum. E a gente tem diversas histórias na Bíblia em que Deus diz sim, né? Sim. Orações em guerra, Deus nos salva nessa guerra e Deus vai dar vitória ao povo, enfim. Mas eu queria te perguntar uma coisa a respeito do sim, rapidinho para a gente ir para o intervalo. Sei que a diretora está aqui no meu ouvido. Vai estourar um pouquinho, Tati, me perdoe. Rapidinho, pastor, explica uma coisa para a gente fechar essa parte das respostas de Deus. Quando Deus diz sim, é possível ainda assim eu estragar uma bênção? É possível. É possível, porque dentro do sim, dentro do não e dentro do talvez ou espere um pouco, está a nossa liberdade de escolha, que é o princípio que Deus nos criou. E está fundamentada a criação de Deus na liberdade de escolha. Mais rápido do que isso, impossível. Inciso. Corte rápido, Tramontina, cuide bem do seu livre-arbítrio. Mas com amor, viu, Ana? Com amor. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, tá? Já a gente vai colocar mais um caldinho aí nessa conversa. E a gente quer orar por você também aqui, uma TV que ora por você, mostra esse Deus, né? Porque Jesus veio para morrer por nós, mas também para mostrar o caráter de Deus que é distorcido muitas vezes por esse Deus que nós desenhamos para as pessoas. Então, tome muito cuidado quando você vai falar sobre resposta de oração, sobre milagres, né? Então, o terreno que nós construímos, esse Cristo que salva, mas que tem o livre-arbítrio, tem a vontade dele. A gente vai para um breve intervalo e volta já com esse assunto especial para a minha e para a sua vida também. Muito bem, estamos de volta. Eu quero um pouquinho da sua atenção. Dona Maria, isso, seu José, só um pouquinho aqui. Você recebe o nosso sinal através da parabólica. Eu tenho um aviso muito especial, porque a Novo Tempo tem um compromisso com você. Muito em breve, as parabólicas tradicionais vão parar de funcionar. Calma, Cris, por quê? Olha, está chegando o sinal da 5G. Mas o que tem a ver a 5G com a parabólica tradicional? Elas vão ter que ser trocadas pela parabólica digital, porque essa tecnologia que está chegando no Brasil, está sendo implementada, vai usar a mesma frequência, né? A radiofrequência que a parabólica tradicional usa. Então, por isso que você tem que trocar a sua parabólica pela parabólica digital. Eu não estou entendendo um pouquinho como é que funciona. A gente sabe, porque inclusive isso pode impedir que o sinal da Novo Tempo chegue na sua casa, depois você não sabe por quê e vai saber agora. A nossa repórter Mauro Fernandes, ela tem explicações especiais para você sobre essa troca e o que você tem que fazer. Pode rodar. Atenção, atenção, Dona Maria, para tudo que você está fazendo agora e vem aqui ouvir essa notícia que é urgente. O sinal da antena parabólica vai parar de funcionar em todo o Brasil? É isso mesmo. Essa mudança é necessária, pois a tecnologia 5G chegou ao Brasil e vai utilizar a mesma faixa de radiofrequência utilizada anteriormente pelo sinal de TV transmitido pelas antenas parabólicas. Por isso, você que assiste a TV Novo Tempo por este sinal vai precisar fazer alguns ajustes.
Os que recebem sinal de televisão utilizando a antena parabólica tradicional, aquela de tela, é que vão precisar fazer uma mudança. Quem já acompanha por TV por assinatura ou por aquela antena comum de televisão espinha de peixe, ou até mesmo aquela antena digital que fica dentro da sua casa, essas pessoas não precisam se preocupar. E se você tá achando que vai ter de desembolsar uma boa grana para se adaptar a essa mudança, aí vem a boa notícia. É tudo de graça, graças à iniciativa Siga Antenado. Dentro das nossas atividades, uma delas é justamente fazer a distribuição dos kits de recepção da parabólica digital para a população de baixa renda. Por que acontece isso, né? Porque a rede 5G, na medida que ela for sendo ativada, ela pode gerar algum tipo de interferência na recepção da parabólica convencional. Daí a necessidade de efetuar essa troca pela nova parabólica digital. Alguns critérios importantes são levados em conta para trocar o aparelho antigo pelo novo de forma gratuita. Como, por exemplo, ser integrante de programas sociais do governo federal e ter uma antena parabólica do modelo antigo ainda em uso. Tendo esses dois requisitos, ela é elegível, ela tem direito a receber de graça a instalação de um novo kit de recepção pela parabólica digital. E aí os nossos canais de atendimento da Siga Antenado estão à disposição da população. É importante destacar que a Siga Antenado não entra em contato com as pessoas devem entrar em contato conosco pelo 0800 729 2404 ou pela internet no www.sigaantenado.com.br. A pessoa informa o seu CPF, o seu NIS, que é o número de inscrição social. A Siga Antenado verifica se ela tem direito a receber essa instalação e é realizado um agendamento. Um técnico da Siga Antenado se dirige até a residência da pessoa e executa a instalação de graça do novo kit de recepção da parabólica digital. A mudança das parabólicas para a versão digital traz uma melhor qualidade de som e imagem para as TVs e uma maior variedade de canais também. E se você não quer perder o sinal do Canal da Esperança, precisa ficar atento aos prazos. Até dezembro de 2023 é o prazo que as famílias têm para buscar essa renovação. Mas tem gente que já está sofrendo interferência na sua casa, porque o 5G já entrou na sua cidade e tal. Então, se você está notando uma interferência na parabólica da sua casa, busque a substituição pelo kit, né, a nova parabólica digital, bem mais moderna, para você se manter conectado com o novo tempo. Tá aí, meu querido, minha querida, né? Agora você sabe, né, o porquê. Só para lembrar que a Novo Tempo está dando um canal aqui de informação, né, de utilidade pública, porque isso é uma iniciativa governamental, porque é o governo, né, através da sua agência reguladora, fiscalizadora, nesse caso é a Anatel, né, que tem essa questão com as comunicações. Então, eles que vão tirar esse sinal para que essa tecnologia possa ser bem utilizada, que é a 5G, e a radiofrequência pode ter um probleminha com a sua parabólica tradicional. Aí tem que ser feita a troca. Quem vai dar também a parabólica para você não é a Novo Tempo. A Novo Tempo está te informando o caminho para você fazer e cada um tem, né, esse contexto conforme a renda e é o próprio programa que vai te dar essas informações. A Novo Tempo está te avisando o quê? Ó, tá vindo 5G. Olha, você tem parabólica tradicional, você tem que trocar para digital. Quem está te ajudando a fazer é o governo. Quem está implementando o 5G é o próprio governo. Claro que é para o bem comum de todos. E a Novo Tempo está aí para deixar você bem informado. Tá bom, Aninha? É isso aí. Se quiser continuar vendo a programação da Novo Tempo, a minha beleza, a carinha não tão bela do Cris, tem que trocar a parabólica, que senão vai perder o sinal, não é? Bom, a gente tem muitas maneiras de retomar o assunto de oração. Sim. E de pedidos que a gente faz a Deus e, enfim, que a gente está vendo aqui, né, ao longo do programa. Mas eu queria pensar uma coisa que eu acho muito importante. Nós somos uma TV cristã, denominacional, somos tão cristãos que estamos aqui falando de oração, mas quem pode estar assistindo a gente, às vezes, pensa de um jeito diferente, ou está num contexto diferente, mesmo sendo cristão também. Às vezes está, pastor, num contexto em que precisa orar não direto para Deus, mas aquela oração mediada falando com outra pessoa. Precisa, de repente, sente que tem que abrir mão de tudo antes de falar com Deus. Ah, não, eu só posso ir para Deus se eu estiver perfeito, ou Deus só vai me ouvir se eu der alguma coisa. Enfim, o que a Bíblia realmente fala sobre o que é oração, como falar com Deus, que Deus é esse que me escuta, porque aqui a gente está falando de não, de sim, disso, daquilo, mas
a gente está pressupondo que todo mundo já sabe orar, já sabe o jeito certo de orar. E eu queria dar um passo atrás, que a gente falasse um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre orar. O que é o certo na hora de orar. Você citou um texto de Jeremias, 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu até gravei uma música com esse contexto. Jesus está dizendo, Deus está dizendo assim, eu sei o que é melhor para você. Mas logo na sequência, no verso 13, ele fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Parece que Deus está condicionando o encontrá-lo, mas ali Deus está dizendo assim, você consegue me ver, consegue me entender, consegue se relacionar comigo quando você vem do jeito que você está, com todo o coração. Se esse coração está machucado, está magoado, está ferido, se ele está até, se ele é duvidoso, se ele está até influenciado pela dúvida, venha, quando me buscar de todo o coração. Não venha só com aquela parte do coração que está ali, crente feliz, crente certinho. Venha com aquela do crente revoltos, do crente magoado, do crente que não aceita lidar com a frustração. Do que acabou de pecar. Do que acabou de pecar, do crente... Não quer dizer que você vai continuar nessa vida, não. Deus está dizendo para você vir do jeito que você está, porque daí, com Ele, as coisas vão mudar. Longe dele, você não vai mudar. Então, oração é você ir desse jeito. E até a gente estava falando ali sobre, na dinâmica que a gente teve sobre o não, sobre o espera e sobre o sim, a história do rei Ezequias. Ali conta que quando os assírios cercaram Jerusalém, já tinham conquistado outras fortalezas de Jerusalém, e uma delas foi Lax. Chegou ali a comitiva do Senaqueribe, o Senaqueribe ficou em Lax, comemorando lá, mandou lá para Jerusalém falando assim, vocês são o próximo, e olha o que eu já fiz. Ezequias sabia do poder militar de Senaqueribe, sabia que eles estavam dentro de uma muralha, mas eles sabiam que eles estavam condenados, não importava se ia durar dias, semanas ou meses, eles iam ser presos, iam ser mortos, os assírios eram terríveis. Sabe o que Ezequias fez? Ele foi com o coração dele amedrontado, desesperado, incomodado, com medo, pegou a carta que o rei Senaqueribe mandou para ele, desaforando Deus, chegou lá no templo, se jogou diante de Deus e colocou a carta e falou assim, Senhor, essa é a ameaça de Senaqueribe, e eu não sei o que fazer, eu sei que eu estou condenado, mas essa é, e ele está duvidando de ti, resolva. Foi a oração de Ezequias. De que jeito que ele foi? Com todo o coração, e foi até com medo. E Deus, no dia seguinte, mandou um anjo e detonou quase 200 mil soldados. Só que esse mesmo Ezequias recebeu uma notícia do profeta Isaías, arruma a tua casa que você vai morrer. Ezequias falou, não, porque eu tenho sido fiel, Ezequias não quis aceitar a vontade de Deus. E Deus falou assim, ok, que é a liberdade de escolha que nós ouvimos no bloco anterior. Aí Deus falou, tudo bem, eu vou te dar mais 15 anos. Porque você pediu e eu respeito a tua escolha. Mas o que aconteceu nesses 15 anos? Ezequias teve problema administrativo, político, porque acabou revelando para os babilônios toda a estratégia, todo o tesouro de Israel, e nasceu Manassés, que foi o pior rei, um rei cruel, que depois, graças a Deus, se arrependeu e se converteu. Mas assim, quando Deus falou assim, Ezequias, você vai descansar, porque você é finito, você é mortal. Ele devia ter dito assim, obrigado, Senhor. Não foi isso que Moisés fez? Senhor, deixa eu ficar mais um pouco. Não, você vai morrer. Ok. Ezequias, não. Esse buscar-me-eis e me achareis venha como você está, venha com essa marca, mas acredita que eu sei o que é melhor para você. Aquele mesmo verso 11 lá em cima, eu é que sei o que é melhor, está relacionado com 13. Venha com todo o coração e você vai me encontrar. Pastor, quando a gente sabe que a vontade de Deus ela é a melhor, está tudo tranquilo, e a gente tem uma promessa sem data de validade, tipo assim, uma data específica para ela acontecer. No calendário de Deus está tudo certo na presciência. Aí eu queria pegar um pouquinho, por que o pai da fé não conseguiu descansar, né? Que é Abraão, e é o pai da fé, né? Sim. E aí o que acontece? A gente quer dar um jeitinho para ajudar Deus, né? Aí eu pergunto, eu até agora em uma questão... Quem interferir, né? Eu vivi isso. Eu vou dizer para vocês, em poucos dias, aí, uns 20 dias atrás, eu fui dar uma ajudinha para Deus, né? E às vezes nós temos que deixar um filho no deserto. Por que o nosso coração, e às vezes ele não consegue descansar, porque a gente olha para a nossa timeline e diz, por que não agora? O que eu podia fazer? E Deus muitas vezes fala assim, olha, eu vou fazer por você, descansa. Porque a nossa ansiedade às vezes é maior do que a nossa fé.
O que Abraão teve naquele momento que depois ele não teve naquele momento, depois ele mais à frente ele teve quando Isaac, né, foi pedido por Deus. Qual a diferença do Abraão, que teve que deixar um filho no deserto? O que ele aprendeu com esse processo? Depois ele foi considerado o pai da fé. Sim, porque aí que está, o grande problema é que na finitude humana a gente tenta explicar Deus. Eu sou um teólogo, há 37 anos trabalhando com isso, com experiências de estudo e aperfeiçoamentos nisso, mas eu jamais posso explicar Deus. Deus não se explica, mas eu aceito Deus. E aí que está, que a experiência, ela não é uma fórmula mágica, ela é personalizada. A experiência que Abraão teve não foi a mesma que Moisés teve, foram diferentes. Não foi a mesma que Ezequias teve, foram diferentes, que Maria e Marta tiveram. E Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele deixa que você tenha a tua experiência nesse contexto com Ele. Você aprenda com Ele ali a entender que você não pode interferir. Tem um salmo, Cris, que até a gente pode usar aqui como uma referência de reflexão para nós, que é o Salmo 37. Um dos versos mais conhecidos, Ana, é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele fará. Que é o 5, né? E eu sempre ficava com esse. Eu aprendi desde pequenininho, eu recitava isso. Mas depois eu fui ler todo o Salmo. E no começo, no verso 3, Deus diz, o salmista fala assim: confia no Senhor. Que é necessário, né? Que é aquela experiência do cheque em branco, confia no Senhor. Eu que sei que é melhor. Aí depois no verso 4 ele fala assim: alegra-te. Porque às vezes a gente confia... Fica triste. E fica assim. Nossa. Vai demorar. E daí aí a gente entra na história, vou dar uma ajudinha. Que foi o caso de Abraão. E aliás nem foi tanto dele, foi de Sara, né? Porque ele mais é que... ele para não lavar a louça, ele foi, então tudo bem, vamos fazer que nem a Sara está mandando. Ele fala, te alegra sim. Deus já resolveu, Deus eu já não entreguei para Deus, já não coloquei nas mãos de Deus, então eu vou me alegrar agora que ou sim ou não, a espera vai ser a melhor coisa do mundo para mim. Mas aí o salmista pensou o seguinte: eu estou escrevendo para o Marco e ele é como eu. Então ele escreve no verso 5, entrega. Ele escreveu confia, alegra, mas falou entrega. Tá? Deixa que Deus tome o volante do teu carro. Mas ele fala, sim, mas o Marco é como eu. Não dá para ficar só no confia, alegra. Tem mais um quarto. Descansa, Marco. Quando os meus filhos foram aprender a dirigir, eu tinha que andar com eles para ensinar e depois para incentivá-los, que eles já tinham carta de motorista. Essa é a verdadeira prova do Detran. Você só é motorista quando você dirigir com seu pai do lado. Então, se principalmente for eu, porque a Silmara era uma beleza, uma bênção, um amorzinho. Mas, tanto que eles não queriam que eu andasse com eles, só a mãe. Aí eu ficava do lado, agarrado na porta. E aqui pisando no freio do lado do passageiro, quase furando o assoalho. E aquilo deixava meus filhos extremamente angustiados e ansiosos. Pai, o que está acontecendo? Não, está tudo bem, filho, está tudo bem. Não está, pai, o que está acontecendo? Aí eu falei, eu não vou mais incomodá-los, porque eu não estava entregando. Eu não estava descansando. Eu estava até confiando, porque eles tinham feito autoescola, Ana, tinham carteira de motorista, já tinham sido aprovados, até dirigiram no exterior, estava tudo bem, mas eram os meus filhos que eu peguei no colo, não se lembra daquela madrugada? Então, eu confiei, eu até me alegrei quando eles tiveram a carta de motorista, e eu entreguei o volante para eles e fiquei de um lado, mas eu não descansei. Essa experiência de descansar é personalizada e só você a tem, não é num sermão de um pastor, não é só ouvindo o Cris, a Ana ou o Marco falando aqui no Entre Família, é você experimentando isso. E Abraão, Cris, ele entendeu isso, se tornou pai da fé, depois de muito tempo, naquela montanha quando ele foi sacrificar Isaac e ele entregou Isaac. Aí ele descansou, porque ele sabia que o Deus que ele havia conhecido, amava muito mais do que ele imaginava. Só que chegar nessa fase não foi fácil. É fácil. É personalizado, não é... Até conhecer Jeová Jireh, Deus proverá, tem que comer muito feijão, E levar o filho para sacrificar no monte. Para mim, é uma das cenas mais tocantes. E ele pôde fazer isso porque o Filho de Deus ia morrer por Isaac e por ele. Pastor, muito obrigada por Deus ter vindo aqui hoje, obrigada por ter participado com a gente, por ter dividido um pouco, não só da tua experiência como teólogo, mas como homem, como pessoa, né? Filho de Deus como nós. Quando se trata de Deus, essa experiência, estudar há anos, às vezes não faz tanta diferença. Não. Mas que bom que Deus te usa das duas maneiras. Amém, né? Ana. Amém. Deus seja louvado. Obrigado você, Cris, por me receber aqui, nessa sala fantástica. Maravilha, sabe aquele programa que você chega assim,
E Deus, ele fala conosco todo o tempo, com a nossa vida, a história do pastor, a história do Kelvin, a história que nos trouxe aqui nesse VT especial. E, Aninha, obrigado por vocês lá. Eu não participo da reunião de pauta, né, pastor? E eu recebo isso aqui quase como um telespectador. Você é mortal, né? Então eu não escolho os temas, estou lá, eu venho aqui, para mim é uma surpresa como nosso telespectador. Mas a honra de nós aprendermos juntos aqui num programa. E a gente fala de tantos temas, saúde, psicologia e tal, mas esse programa também não fala de Deus, não fala desse... Aí perde o sentido de ter a TV Novo Tempo, com respeito até você que tem outra religião ou não tem. Então, nos permita falar um pouquinho do que é bom da nossa família, é a base desse Deus que nós vivemos aqui, né, Ana? É isso aí, exatamente isso. Nosso programa está aqui para te atender em todas as áreas, inclusive, principalmente na área espiritual. E a Novo Tempo, como um todo, cumpre esse propósito, então você não precisa mudar de canal depois do Entre Família. Vem aí o Vida e Saúde, com mais orientações para você todos os dias de como melhorar o teu estilo de vida. Tudo bem, voltamos aí, ó, sempre de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, com o Trinho aqui, tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau.